Olá, pessoal! Hoje a gente vai resolver uma questão muito comum no dia a dia dos cartórios e que despenca em provas de direito notarial e registral. O nosso foco é o apostilamento de documentos baseado na Convenção da Apostila da Haia e regulamentado aqui no Brasil pela famosa Resolução 228 de 2016 do CNJ. A ideia dessa nossa análise de hoje não é só achar a alternativa certa, mas entender exatamente o porquê de as outras estarem erradas, sempre com a lei na ponta da língua. Vamos lá? Bom, imagina a seguinte situação prática. A Maria tem nacionalidade brasileira e precisa que os documentos dela tenham validade no país alfa, que é para onde ela está indo morar. O grande detalhe, o pulo do gato que a questão já nos dá, é este. O país alfa também faz parte da convenção. Então, como é que funciona esse procedimento segundo a normativa? Vamos analisar alternativa por alternativa de um jeito bem claro e direto. Mas olha só, antes da gente pular direto para as alternativas, é fundamental lembrar quem é que dita as regras do jogo aqui no Brasil. É o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Ele é a autoridade competente que supervisiona e regulamenta tudo isso no âmbito do judiciário. Ter em mente essa coordenação unificada e nacional do CNJ é a chave para te salvar de muita pegadinha em prova sobre esse tema, viu? Então, começando pela nossa primeira opção, a alternativa A diz o seguinte: a aposição de apostila é regida pelas normas do Ministério das Relações Exteriores. Dá uma olhada bem atenta nessa afirmação. Incorreta. Sabe por quê? O ponto central aqui é o artigo 5º da Resolução 228. Ele deixa claríssimo que as normas do Ministério das Relações Exteriores só entram em campo para legalizar documentos que vão para países que não fazem parte da Convenção. Como o país alfa da nossa questão é um país membro, a gente aplica as regras da própria Convenção e do CNJ, e não do Ministério. Então, a alternativa completamente errada. Vamos passar para a alternativa B e ver qual é a dessa aqui. Ela afirma que a apostila de autenticação seguirá a numeração serial própria no âmbito de cada ente federativo. Basicamente, está sugerindo que cada estado do Brasil teria sua própria sequência de números, tudo independente. E isso é falso. É aquela típica tentativa de confundir a nossa organização por estados com o sistema da apostila. O artigo 10 da resolução estabelece, sem margem para dúvidas, que a numeração da apostila vai ser única em todo o território nacional. É o próprio CNJ que registra e armazena isso tudo no sistema só. Ou seja, nada de numeração separada por estado, gente. Tá errada também. Atenção total para a alternativa C agora. Vamos ler esse texto com bastante cuidado, porque ele traz um conceito super interessante. Não é exigida a aposição de apostila, caso a legislação em vigor de alfa afaste o ato de legalização diplomática ou consular. Parece fazer sentido, né? Isso aqui ilustra brilhantemente como os bancos cobram a letra da lei. Se a gente colocar essa alternativa lado a lado com o artigo 3º da resolução do CNJ, a gente vê que é uma cópia fiel à transcrição exata da norma. A lei expressamente diz que a apostila não vai ser exigida quando o país de destino, no nosso caso o país alfa, já dispensar essa legalização pela própria legislação dele. E é por isso que essa é a nossa resposta exata, correta. E a lógica por trás disso é genial, é o que a gente chama de princípio da simplificação máxima. Pensa comigo, a convenção existe para facilitar a vida das pessoas. Se o país de destino não está nem aí para essa formalidade, para que o Brasil vai criar uma barreira burocrática exigindo a confecção da apostila? Não faz o menor sentido. Alternativa corretíssima. Bom, a gente já achou o gabarito, mas quem estuda a fundo sabe que a gente precisa esmiuçar os erros das outras, certo? Vamos para a alternativa D, que diz: a aposição de apostila é de competência da Corregedoria Nacional de Justiça, que pode delegá-la a pessoas jurídicas de direito público e a órgãos públicos ou privados. Totalmente incorreta. E a pegadinha está bem ali no finalzinho da frase, super escondida. É verdade que a Corregedoria pode delegar essa função, mas para quem? O artigo 6º autoriza essa delegação para pessoas jurídicas de direito público, órgãos públicos e para os titulares dos serviços extrajudiciais, que são os nossos cartórios. A lei não usa em momento nenhum o termo genérico e amplo órgãos privados. Essa generalização derruba a alternativa na hora. E, por fim, para fechar nossa análise com chave de ouro e sem deixar pontas soltas, vamos dar uma olhada na letra E. O texto diz o seguinte: a aposição de apostila pela Corregedoria Geral de Justiça de cada Estado-membro pressupõe o prévio aceite da representação consular ou diplomática de alfa.
Completamente incorreta, pessoal. Olha, essa alternativa vai totalmente na contramão do espírito do tratado. Exigir que um consulado aceite algo antes destrói todo o propósito que está lá nos primeiros artigos da Convenção. O nome do negócio já é Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização. A apostila está aí justamente para você não precisar bater na porta de consulados e embaixadas. É um carimbo único, feito no país de origem, que já garante a validade lá fora. Ponto final. Para encerrar a nossa explicação de hoje, eu queria deixar uma reflexão com vocês sobre tudo isso que a gente conversou. Toda essa regulamentação, essa troca de carimbos diplomáticos caros e complexos por uma simples apostila gerida pelo CNJ e pelos cartórios, não é só um detalhezinho técnico. É uma mudança gigante na forma como os cidadãos transitam por esse mundo globalizado. Pensando nisso, de que outras formas a simplificação de normas internacionais poderia impactar ainda mais a vida e diminuir a burocracia do nosso dia a dia nos próximos anos? Fica aí a reflexão. Muito obrigada a todos que acompanharam essa análise detalhada e até o nosso próximo Passo a Passo.